Nós temos aqui a Adriana. Tudo bom, Adriana? Prazer, você viu o papo que eu estava falando? E ele falando assim, 40 anos. Eu falei, bom, 40 anos tá legal, tá lindo, né? Aí acho que ele começou a falar papo meio feminino, mas os homens também fazem botox, né? Fazem bastante, né? Cada vez mais. Claro, tem que fazer mesmo. Olha, a concorrência está fazendo, né? Então... Lógico. A doutora Adriana Schmidt está conosco hoje. Ela tem o curso de medicina da PUC, residência médica em pediatria, Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em medicina também. E nós vamos falar hoje sobre alergia. Ratinho. Aquela que você espera. Alguém é alérgico aí? Ih, pegamos uma plateia boa, olha só. Quem quer ser alérgico a quê? Conta pra mim, Pedro. Rinite? Rinite, conjuntivite. Meu filho ontem foi no médico tratar de uma alergia respiratória. Olha só, então você vai ter uma consulta gratuita aqui hoje. Quem mais que tem alergia aqui? Alergia a quê que você tem? Essa maquiagem. Como é que é? Não passou nem maquiagem, senão já ia espirrar. Já ia espirrar. Eu vou pegar daqui a pouco o microfone sem fio para saber das outras alergias de vocês, tá? Mas nós vamos falar de alergia hoje. Vocês podem entrar em contato com a gente aqui. É o 0800 643 7555. E a doutora Adriana vai falar sobre isso mesmo. Todos os tipos de alergia, porque ela é alergologista e, inclusive, é fundadora e coordenadora da área médica do projeto Respirar, não é? Que é muito bom, tem gente que não consegue respirar por causa da alergia. Vamos fazer a primeira pergunta. Estamos vivendo um momento climático muito propenso a alergias, Adriana? Com certeza. Na primavera nós temos as rinites polínicas, as rinites sazonais, né? Onde o paciente tem bastante sintoma, principalmente do nariz e nos olhos também, né? Os olhos ficam inchados, lacrimejam bastante, muita coceira, né? Muito prurido, crises de espirro, né? Particularmente quando o tempo está muito seco, porque daí aerosolizam os pólens, né? E daí os sintomas vão ser mais acentuados. Então, e como é que você faz assim? Não existe uma vacina para alergia? Quer dizer, eu vou tomar uma vacina, eu nunca mais vou ter uma alergia. Existe isso? Uma única que cure todas as alergias? Não. Existem vacinas para um grupo específico de alérgenos, para aquele paciente que é extremamente alérgico, isso bem documentado com exames laboratoriais, sejam os testes feitos na pele, sejam os exames de sangue. E se você fizer um tratamento durante um período bem prolongado, com medicamentos injetáveis que são específicos para a alergia daquele paciente, a melhora vai ser cerca de 80%, mais ou menos. Quer dizer que então não é aquela coisa, não. Quem é alérgico é alérgico. Não é vacininha, não. É uma coisa bem documentada, depois que foi feita uma ampla investigação. Então, você está falando de investigação. Como é que a pessoa descobre as causas de alergia? Primeiro vai pelo óbvio, né? O indivíduo que vai arrumar a estante do quarto e começa a ter crises horrorosas de espirro, de coceiras, deve ter alergia ou a mofo ou a ácaro. Aquele indivíduo que tem sintomas restritos a esse período de primavera, né, setembro, outubro, novembro, até janeiro, assim, tem bastante sintoma, provavelmente ele tem alergia ao pólen, né? Mas isso pode ser confirmado com o médico alergista através da realização dos testes alérgicos. Ou quando eles não são disponíveis, dá para fazer pelo sangue também. Então, e a alergia é uma coisa bem complicada, porque, por exemplo, uma pessoa que tem alergia a perfume, a gente conhece, o Silvio Santos, por exemplo, ele tem alergia a perfume, ele não pode sentir. Como é que ele vai evitar? Ai, coitado, daí não tem vacina para perfume. E como é que ele vai evitar ambientes que as pessoas não estejam perfumadas? Ele vai a um evento, ele vai a um jantar, ele vai a uma festa, vai ter perfume no ar, e aí? Complicado, né? É que na maioria das vezes é que esse paciente já tem um grau de rinite. Então o perfume simplesmente descompensa, porque tem muitos elementos voláteis, tem álcool, tem substâncias que funcionam como agressores diretos para a mucosa nasal. Então eu tenho muitos pacientes que não toleravam perfume e que depois do tratamento acabam tolerando muito bem. Começam a tolerar muito bem. Que depende de um tratamento. A pessoa que está com a imunidade baixa, ela fica mais sujeita a alergias? Ai, eu tenho horror desse termo, imunidade baixa, porque mas todo mundo acha que tem imunidade baixa. Todo mundo fala. Então, vamos falar assim, o estresse baixa a imunidade. Se o estresse baixa a imunidade, o estresse pode ser um dos causadores de alergia? Sem dúvida. O estresse deixa realmente o organismo mais vulnerável, né? Uma série de doenças, inclusive a alergia. Principalmente aí uma alergia que eu associo muito ao estresse é a urticária. Aqueles pacientes que fazem aquelas placas assim vermelhas pelo corpo, né? Geralmente, não digo em todos os casos, porque tem fatores alimentares, ambientais, enfim. Mas em alguns pacientes, para mim é bem marcante o estresse, a ansiedade. Por isso que a gente, como alergista, que atende muita população adulta, né?
a gente acaba tendo um certo traquejo também para manejar esses outros problemas que vêm associados, né? Que o paciente nunca é só uma alergia, eu estou vendo uma alergia. É um indivíduo que tem outras necessidades, que tem outros problemas, que nós, como médicos, vamos poder resgatar uma qualidade de vida para ele. E eu já sei a pergunta que você vai fazer, mas eu vou fazer agora, ela vai responder depois e mais, hein, gente? Tem muito mais sobre a nossa casa. Como é que é aquela casa? Casa de praia. Muita gente agora, já está chegando no final de ano, vai pensar em ir para a praia. E aquele mofo, aquele bolor, aquele cheiro que vai ficando, né, nos travesseiros, na roupa de cama, no próprio colchão, isso também pode ser um fator de alergia? Nós vamos saber daqui a pouco. E a pergunta que eu quero fazer no seu lugar é assim, alergia tem cura? Tem muitos pacientes que têm alergia a mais de uma coisa, né? Eles podem ter alergia a pólen, mas podem ter alergia a ácaros. Os ácaros estão presentes no nosso ambiente 365 dias por ano, né? Então, tem exacerbações na primavera, porque daí agrega ao ácaro a questão dos pólens, né? Agora, é problema crônico, a pessoa não se dá conta às vezes. Só quando tem crise que daí, puxa, eu tenho alergia. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente vive num local que é mais frio do que no resto do país. Que é ótimo para alergistas. Estamos todos perguntar. lotados, consulta só para o ano que vem, viu? Como é que você faz para não ter alergia? Eu não sei se é porque nós somos fantásticos ou é porque acho que tem muita gente com alergia. Ou cidade, bastante né? alergia, né? Por causa do clima, né? E aqui tem uma perguntinha interessante, do Wilson, de Palmas. O que faz se tem alergia? Olha a alergia que ele tem. Revista e jornal, a tinta. É muito comum esse tipo de alergia, né? É mais comum em pacientes que têm uma rinite subclínica, que não tem muito sintoma, e ela se exacerba eventualmente com qualquer cheiro forte. Pode ser um perfume, uma tinta, tudo que tiver, se for volátil, que dê cheiro, que tenha resíduos ou que tenha produtos químicos, isso pode agravar, mas normalmente é uma rinite já pré-existente. É muito difícil a pessoa que tem um problema exclusivamente com isso, mas pode acontecer, né? Em medicina nada é impossível, né? Pode acontecer, talvez, a pergunta que vai aqui, em termos de alimentação. Quer dizer, no momento que você come alguma coisa que você é alérgica, você pode ter uma reação alérgica naquele momento. Quer dizer, não é permanente, mas pode acontecer. Exatamente. A alergia alimentar, o que chama a atenção da gente é isso. Até facilita bastante o diagnóstico, porque o paciente traz pra gente, né? Cada vez que ele ingere determinado tipo de alimento, ele tem... E normalmente as manifestações são cutâneas. São manifestações de pele ou do trato gastrointestinal. Náuseas, vômitos e daí normalmente umas manchas pela pele também. Muito raro a alergia respiratória que ser causada por alimento. Agora, os adultos e as crianças, eles podem ser suscetíveis da mesma forma à alergia ou as crianças podem ser mais? As crianças são mais sensíveis, né? Até tem muitos tipos de alergia que pegam uma faixa etária e que depois, com a maturação do sistema imunológico, a pessoa vai melhorando, né? Entrou na imunidade. Ai, bendita da imunidade. Olha, fala, você queria falar alguma coisa? Não, é a questão do meu filho mesmo, que está com 2 anos e meio. Ah, ele está na idade mais crítica. E aí é a questão... Com 5 a 7 aninhos melhor. Rouquidão, tosse, a gente acha que daí tem coisa de pulmão carregado, alguma coisa de infecção, vai lá, é mais, né, o processo alérgico das vias respiratórias. Sim, mas você falou uma coisa interessante agora. O pai fala que é alérgico. Pode ser uma coisa genética, alergia? Pode, sim, você herda a propensão, né? Você jamais vai ter alergia a alguma coisa que você nunca teve contato. Então, de uma maneira ou outra, o ambiente é muito importante, mas com certeza você tem que ter uma base genética, né? Tem indivíduos que vivem no meio do pó e não têm sintoma, porque eles não têm a base. Então, tem que juntar a fome com a vontade de comer. Ele deu um exemplo aqui que ele é alérgico e falou já do filho, então já deu um quadro para nós. Aqui tem mais uma criança, rapidamente eu queria responder. O nosso 0800-643-7555 está à sua disposição e nós já vamos voltar. Vou deixar uma pergunta no ar, já que falamos de criança, da Pamela, ela é da uma cidade chamada Barragem, lá de São Paulo. Um grande abraço ao estado de São Paulo. O bebezinho dela está cheio de pipoca vermelha na pele. Ela já levou ao médico e ele disse que é alergia ao pó. O que ela pode fazer para diminuir isso? Vamos fazer uma coisa, então. Essa coisa de alergia ao pó, eu tenho a impressão que não é tão raro quanto parece, né? Eu acho que é uma coisa relativamente comum. E ela mora numa cidade menor, com bebê. Vamos ver como é que é, porque muita gente tem ao pó de estrada, ao pó de limpeza de casa. Aí nós vamos botar o bolor nesse meio também, o mofo. E a doutora Adriana vai falar com a gente daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Doutora Adriana com a gente aqui hoje falando sobre alergia. Opa, eu tenho alergia assim, mas por certas pessoas. Eu tenho alergia ao humor.
Eu tenho uma alergia terrível. Sabe que eu também, Adriana, tenho uma alergia a mau humor. Eu falo pra minha secretária, não marque gente mal-humorada pra mim, que eu sou tão bem-humorada que essa pessoa vai ficar irritada comigo. Eu também. Você sabe que essa coisa do mau humor é uma coisa que pega muito, porque eu não aguento gente mal-humorada do meu lado. Então, ó, tá vendo? Você também tem alergia a mau humor. É verdade, é verdade. Agora, nós estamos falando dos bebezinhos, então eu tenho duas perguntas aqui. Tenho aquela da Pamela, né, lá de Barragem, sobre o bebezinho dela, que está com pipoquinha vermelha. O que ela pode fazer? E o médico disse que é alergia ao pó. E aqui também a Marina, é de Campo Mourão. Oi, um beijo para vocês em Campo Mourão, hein? Parabenizando o nosso programa. Obrigada em nome de todos, da produção, dos técnicos. E pergunta se é possível uma criança de 2 anos ter alergia devido ao estresse. Olha, o estresse pode afetar até bebês, né? E tem esse estudo já mostrando que o estresse da mãe também pode afetar de uma maneira negativa, né, o desenvolvimento de fetos intraútero. Então, o estresse ele pode afetar qualquer faixa etária. Né? Então, não é porque é criança ou porque é adolescente que não vai ter problemas relacionados ao estresse. Só que o estresse, gente, tem que ser diagnóstico de exclusão. Você tem que investigar outras causas, fatores orgânicos, doenças. Depois que você excluiu tudo isso, daí, bom, vamos investigar essa hipótese agora. E você sabe que uma das coisas boas para diminuir o estresse é um pouco de música, né? Música é ótima. Aliás, a gente podia fazer a entrevista com fundinho musical. Não é verdade? E essa banda Santos Dumont está aqui com a gente hoje, é uma banda gostosa. O Wagner, de Guarapari. Meire, manda um alô para Guarapari, mas a gente manda... Você conhece Guarapari? Nossa, é um lugar tão lindo, mas é tão lindo. E eu mando um abraço muito carinhoso para todo mundo de Guarapari, lá no Espírito Santo. Um abraço grande para vocês, viu? E a gente continua hoje conversando com a doutora Adriana aqui. A doutora Adriana, ela vem falar sobre alergia e dar várias dicas para nós. Nós falamos em primavera, nós vivemos a primavera, mas na verdade é meio complicado num Brasil tão grande você definir uma estação. Porque lá no norte e no nordeste é verão sempre, né? E eles nunca vão ter alergia de pólen. A gente falando pólen, né? Alergia da primavera. Isso é muito comum no sul. Lá no norte não é tanto, né? Acho que lá tem bem menos alergistas, inclusive. Então, o que nós falamos, no clima mais frio, tem-se mais probabilidade de alergia. Agora, tem aquela alergia de casa de praia também, que tem pessoas que não precisam obrigatoriamente ir à praia, mas se você tiver um mofo na sua casa... E essa coisa do mofo, do bolor, como é que funciona em termos de alergia, Adriana? Olha, geralmente é o ácaro que faz mais sintomas. O mofo, acho que ele fede mais, tem os esporinhos que às vezes grudam no nariz e dão coceira, de qualquer pessoa, mesmo que não tenha alergia, né? Ele irrita, tem um potencial irritante tópico. Agora, os cuidados ali daquela pergunta anterior, né? O que vai fazer? Se tem alergia a pó... subentende-se, né? O ácaro que vive no pó, que é o fator mais alergizante na poeira, que a poeira é um pupurri de uma série de coisas. Você tem restos de pele humana, de pele de animais, de insetos, enfim. Então, para evitar, diminuir o contato com ácaro, a primeira coisa é evitar acúmulo de objetos que acumulem pó. Então, carpê, tapete, forração, cortinas com muitas camadas de pano, a gente dá preferência para aquelas persianas de PVC, né? Ou então aquelas persianas externas, limpar a casa com pano úmido, colocar tudo no sol, uso de capas impermeáveis para os colchões e para os travesseiros é bem importante, afastar bichinho de pelúcia. Não importa que a criança não precisa ficar com o nariz nele, mas ele é um meio de cultura, é um cultivo de ácaros. Então os bichinhos de pelúcia têm que ser afastados, principalmente se foi feito um teste alérgico e acusou positividade ao ácaro. E como é que é esse teste alérgico? Como é que se descobre a que a gente tem alergia? O teste se consiste em epicutâneo. Nós fazemos uma leve escarificação da pele, uma puntura da pele em contato com esses antígenos. Ou tem o método americano, que é o mais moderno, você mergulha umas lancetas e carimba a pele. E daí aguarda-se de 15 a 30 minutos, onde tiver alergia vai ficar uma pápulazinha elevada e uma vermelhidão em volta, como se fosse uma urticária, né? E esse teste tem que ter um controle positivo, que é feito com histamina, para ver se a pele realmente reage, se esse teste está sendo confiável ou não. E você falou como se fosse uma urticária. A urticária pode ser uma reação alérgica? Pode, principalmente a alimentos ou medicamentos, né? E também pode ser causada por estresse ou por outras doenças. Por isso que quando a urticária é muito crônica, muito prolongada, nós temos que descartar doenças endocrinológicas, principalmente da tireoide, de fígado, né? A gente tem que descartar problemas renais, porque na insuficiência renal a paciente também pode ter uma coceira na pele, pode ter manifestações desse tipo, né? Doenças do colágeno. Então tem uma série de investigação que nós fazemos quando esse quadro é muito persistente. Do colágeno?
lúpus, né, artrite reumatoide. Que deve ser, aí seriam eliminados, né, nos exames e tal, para ver se é alergia mesmo. Mas você deu uma dica aí que passou rapidinho sobre o sol, né? Pôr no sol a roupa. Tem gente que diz que tem alergia ao sol. Existe essa alergia? Existe, se chama eritema polimorfo à luz. São pessoas que têm sensibilidade a determinadas faixas de comprimento de onda dos raios solares, normalmente é UVA. Isso acontece muito em gente branquinha, ou gente que mora em locais com pouco sol, e daí quando vai à praia tem aquela exposição maciça e faz aquele tipo de reação. Qual é a dica? Se mude para o litoral, você vai pegar sol todos os dias, de pouquinho em pouquinho, parece que vai induzindo uma tolerância, né? Mas, fundamentalmente, usar filtros solares com ampla proteção para UVA. E isso já tem vários aí no mercado, né? Porque o que dá o filtro, o FPS 30, isso aí diz respeito à proteção à ultravioleta B. Então, essa pessoa vai estar protegida de câncer de pele, vai estar protegida de queimadura de sol, mas não tanto para fotoenvelhecimento e esse tipo de alergias, né? Então, exposição solar de pouquinho em pouquinho, gradativa um pouquinho mais a cada dia, evitar os horários de sol forte e reaplicar filtro quando na praia, de 2 em 2 horas. Ele deu uma risadinha ali, eu acho que tem alguém aí dessa turma que tem esse tipo de alergia. Aí tem... Só gente branca. Tudo polaco. Quem que mais tem alergia ao sol? Alguém tem? Não. Ó, pega o microfone para mim do Zé ali para você falar. Não seria alergia ao sol, né? Mas só tomar um pouquinho de sol já fica vermelho, pimentão, assim. Não, aí você fica rosa choque, né? Branca. Porque o principal, assim, do sol é que ele envelhece, né? Faz o fotoenvelhecimento. E 80% do envelhecimento da nossa pele é em virtude de exposição. E não digo nem sol, é a claridade, né? Se tem claridade, tem UVA que vai estar danificando a tua pele. Por isso é tão importante usar filtro solar, mesmo em dias nublados. Adriana, eu estou recebendo aqui um recadinho que eu queria passar, que é interessante, está muito ligado ao nosso bate-papo aqui. A Santa Casa de Curitiba realiza agora sábado, né, das 9 da manhã até as 3 da tarde, um atendimento dermatológico gratuito para a população. A iniciativa faz parte da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. É promovida em todo o país pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Os médicos da Santa Casa de Curitiba darão dicas de prevenção e realização de diagnóstico precoce da doença. Uma doença visualmente, diagnóstico visual ou então por meio de biópsias. O Centro Médico da Santa Casa de Curitiba fica na Praça Rui Barbosa, 694, mas a campanha estará sendo realizada na entrada pela Avenida Visconde de Guarapuava. Então, ali pela Visconde de Guarapuava, você entra na Santa Casa, vai ser no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Super interessante isso aqui, porque às vezes você tem uma coisa na pele e você dá uma raspadinha e fala assim, deve ser alergia, deve ser... Então, é interessante que se investigue, não é? Tudo que aparece na pele, o povo acha que é alergia, né? Por isso que depois de 12 anos de vivência clínica diária, a gente acaba sendo um pouco dermatologista também. Porque tudo que aparece na pele, é uma alergia, é uma alergia. E, na verdade, tem tantas doenças que mimetizam uma alergia, ou a alergia também pode se assemelhar a tantas outras doenças de pele, né? Que a gente acaba... achei até muito bom ter dado essa notícia, achei maravilhosa. Eu só queria lembrar, gente, olha, sábado, para vocês que queiram fazer esses testes de alergia, de diagnóstico de câncer de pele, vocês podem ir na Santa Casa, é gratuito, tá? É das 9 da manhã até as 3 da tarde, aqui em Curitiba. Bom, vamos fazer um pouquinho mais de música e a gente volta cheia de perguntas para a doutora Adriana. E a doutora Adriana também, ela faz, além dessa parte da alergologia, ela também faz a parte de estética, que é legal. Um dia ela vem aqui falar sobre isso com a gente. Quem é que não quer cuidar da aparência, não é verdade? Falando de alergia, gente. Alergia, aquele negócio chato, não é? Porque eu acho chato. Eu acho, sabe por quê? Às vezes eu chego no meu prédio, pegando elevador em casa assim, eu tô com flores, e quando entra a flor perfumada, né? Entra alguém, eu falo, você tem alergia? Porque existem pessoas que tem com essa coisa do pólen e tudo, né? Então eu já pergunto, se a pessoa diz, tem alergia, eu não falo, eu vou sair do elevador, eu falo, então espero outro elevador. Não, mas a gente brinca muito com essa coisa, que nem dá tempo, eu acho, de mandar. E tem o reflexo outro, condicionado, né? Tem gente que tem tanto medo de ter uma crise alérgica, que já teve uma vez ao contato de algum elemento, às vezes só de ver a fotografia, às vezes uma flor de plástico a pessoa tem uma crise alérgica.
né? Sabe que você falou uma coisa interessante? Eu não gosto muito de poeira, fumaça. E quando eu vejo um filme assim que tem poeira ou fumaça, eu espirro. Viu? É impressionante. Eu pensei que foi. E é verdade, eu tenho a sensação que está chegando fumaça em mim. Mas tem uma pergunta aqui da Mariana, né? Miriana, daqui do Paraná. O que nós podemos fazer quando qualquer tinta de cabelo dá alergia? É interessante também, porque essa coisa seria uma alergia por contato. A gente pode ter alergia por uma tinta, determinada tinta, e não ter por outra? Pode, por isso que seria interessante ela procurar um médico alergista que vai realizar uns testes que nós chamamos de testes de contato. Que é um pouquinho diferente, Meire, daquele que a gente comentou, da alergia do ácaro, do pólen. Esse teste a gente aplica nas costas, deixa por 48 horas, é retirado e feita uma nova leitura 48 horas depois. E agora tem uma bateria bem interessante, que é uma bateria para cosméticos também. Também, que nós podemos identificar daqueles assim, não tem como você testar os milhões de substâncias que podem ser alergizantes, mas tem-se uma bateria padrão daquelas coisas que mais comumente fazem alergia. E às vezes é um componente da tinta que vai estar presente numa tintura, uma determinada tintura, e não vai estar presente em outra tintura. Né? É a dica para ela. Mas a tintura de rena, normalmente, né? ela é mais light, assim. A de rena. Agora, Adriana, então, já que você está falando essa coisa de maquiagem e tudo, produtos de beleza, você pode não ter alergia para uma linha de beleza, mas ser por um determinado produto daquele. Por exemplo, você usa uma linha, usa base, os hidratante, mas você vai usar uma máscara de cílios, você pode ter alergia por aquilo, em função de alguma coisa que tem ali. Exato, algum componente. Então, os pacientes que nós fazemos esse teste e eles têm a identificação de qual é a substância, o que vai acontecer? Eu já brinco com os pacientes que eles têm que ir na farmácia de lupa, né? Ou no mercado com uma lupinha. Ah, eu tenho alergia a tal produto. Então, se naquele shampoo que eu vou utilizar tiver aquele produto, não vou comprar esse shampoo, vou comprar um outro. A partir daí tem que cuidar, né? Tá, às vezes a gente vê alguns produtos e ali está escrito assim, antialérgico. Existe um produto totalmente antialérgico? Não. Legal, então explica. Não existe. E aí? O que existe é produtos que causam menos alergia, ou então aqueles produtos que não têm aquelas substâncias que são mais comumente causadoras de alergia ou irritação cutânea. Tá, e o antialérgico? É antialérgico? O antialérgico bloqueia... Ou pode dar alergia? Já vi, isso se chama efeito paradoxal. Gente, é super raro, né? Por favor. Mas o antialérgico, ele acaba bloqueando as ações da histamina, que é o mediador químico que está envolvido na fase imediata da reação alérgica, né? Que nos primeiros minutos ou horas. Agora, aqui eu tenho uma pergunta interessante sobre antialérgico. Por que o remédio dá tanto sono? Quem faz é o Ronaldo, de Cerro Azul. Boa tarde, Ronaldo. Um abração para vocês aí. Tem algum remédio que não dê tanto sono, um remédio para alergia? Ele toma remédio para alergia e só dorme. Ronaldo, depende muito do tipo de remédio que você está usando. Porque tem os antialérgicos que são mais modernos, que eles têm umas moléculas maiores, não ultrapassam aquela barreira do sangue para o cérebro e não vão fazer sedação. Agora, os mais antigos, que eram moléculazinhas mais pequenininhas, elas passavam e tinham efeito de sedação a nível do sistema nervoso central. Agora, tem alguns casos que esse efeito é interessante, né? Aquela criança está coçando. Você usa antialérgico, às vezes não é porque vai diminuir a coceira, porque a criança vai dormir, tadinha dela dorme e dela não coça. Ó, pecado. Mas tem os resolve, né? Chegando mais tem os antialérgicos mais modernos que não fazem esse efeito. Não cabe a mim ficar dizendo, tome esse, tome aquele, nem sei o que homem tem. Mas é questão de ver uma classe mais moderna, os antialérgicos mais recentes. Tem uns, inclusive, que você dobrando a dose não dão sono. Então, essa história que todo antialérgico dá sono, mentira, viu? Não é bem por aí, não é? Bem por aí. Então, aqui, agora você, bem rapidinho, por causa do nosso tempo, e eu não quero deixar nenhuma pergunta, Adriana. Mas você está convidada para voltar. Olha, é o seguinte, Adriana, a Nádia de Curitiba tem alergia, tem sinusite e o médico manda fazer cirurgia. Aí não entendi bem, mandou fazer uma cirurgia para resolver o problema de alergia? Olha, Nádia, a cirurgia, ela não corrige a alergia. Mas o que acontece é que tem alguns pacientes que têm uns fatores que agravam a alergia. É o caso dos pacientes, por exemplo, que têm um desvio de septo muito grande, que tem alguma alteração na estrutura nasal, às vezes uma adenoide muito grande. Às vezes, operando, vai melhorar esse fator, principalmente o fator obstrutivo. Então, em alguns casos, mas não é específico para alergia, é para fatores que estão associados e que estão contribuindo para uma piora do quadro.
Hamilton Lopes, lá de Piruíbe, um abraço para você, hein? Está de São Paulo, litoral. Ele disse que ele é de Fortaleza, está gostando muito da banda que está aqui, para eu mandar um alô para eles. Mas, olha, o Hamilton está mandando um alô para a família dele aí de Fortaleza, tá bom? E a família dele ele deve estar recebendo. Pode ligar para o 0800-643-7555. Mais perguntas sobre alergia. Teve aquela pergunta que eu fiz no começo e tem várias perguntas aqui. A alergia tem cura? A alergia não tem cura, mas ela tem controle. O que você não pode deixar é a alergia prejudicar a sua qualidade de vida. E tem tantas alternativas de tratamento, né, que chega a ser injustificável alguém que tenha faltas ao trabalho, à escola, em função de alergia. Porque com o tratamento adequado, o paciente leva uma vida absolutamente normal. Inclusive, para alguns tipos de alergia, a gente não tem a cura, mas a gente chega bem pertinho dela com as vacinas, que são bem específicas para quem tem, por exemplo, alergia respiratória, principalmente rinite, alérgenos bem pré-determinados, estabelecidos, eles podem ter uma resposta com vacina. Foi a pergunta da Linda, daqui de Curitiba, sobre alergia a pólen, a poeira, e pergunta se tem cura. Então tá dito, né, Linda? Um abraço para você. Agora tem uma pergunta legal aqui de Aracaju. Alô, Sergipe, boa tarde. Nossa. A Gildete, a gente vai longe, viu? Ela tem um filho de 7 anos que tem alergia à poeira. E ele usa bombinha, aquela bombinha antialérgica. Ela pergunta se isso pode dar algum problema mais tarde. Olha, quando bem indicada, não tem problema nenhum. Aquele paciente que tem o diagnóstico firmado de asma e que vai usar uma medicação anti-inflamatória para os brônquios, de uma maneira contínua, ela vai funcionar como uma prevenção de uma piora desse quadro, inclusive prevenindo danos pulmonares mais tarde. Né? Então, quando bem indicada, ela é muito boa. E tem as bombinhas que são broncodilatadoras, que o paciente vai usar eventualmente para aliviar uma crise, que elas pegam o brônquio que está fechadinho na crise e vão abrir. Agora, se o paciente está usando bombinhas que são de alívio diariamente, aí está faltando um tratamento de base. Os corticoides inalatórios são bastante eficientes e são bastante seguros também. A Tatiane também, de São Gonçalo, do Rio Abaixo, Minas Gerais, perguntando se a alergia tem cura. A doutora Adriana respondeu. O Genivaldo, ele é de Pernambuco, Terra Nova, boa tarde para você. Ele tem uma irmã adolescente que tem alergia na pele quando faz depilação. Então, ela pergunta como resolver isso. Ou então, se a única opção seria, ao invés de fazer a depilação, fazer com lâmina. O ideal é fazer depilação com laser, que é uma depilação definitiva, né? Ou então usar produtos mais naturais, com cera de abelha, ou usar antes e depois creminhos para tratar a inflamação, ou eventualmente até antialérgico. Então tem várias alternativas que podem ser utilizadas nesse caso. O interessante é que ela converse com o seu médico alergista ou dermatologista. Doutora Adriana, não deu tempo de fazer todas as perguntas, você vai ficar devendo. Eu quero vir todo dia. Gostou? Você sabe porque aqui tem muito carinho, a gente gosta, a gente fica muito à vontade. Eu nunca me senti tão à vontade. Quando a gente fala assim, parece que é demagogia, mas é um super à vontade, né? Muito legal. Nem fiquei vermelha, não, eu gostei, minha nem teve alergia. E eu fiquei muito feliz com a sua presença. E com certeza e eles são maravilhosos. São demais. E olha, chegou um recadinho aqui pro Fábio. Tem tudo. Cadê o Fábio? Ô, Fábio, olha aqui, a Rosa Ribeiro mandou um abraço. Olha, o Fábio que está tocando violão aí na banda.